Você já se perguntou de onde que vem a fórmula quadrática? Que é conhecido mais como a fórmula de Bhaskara, né, aqui no Brasil. Tá? Então, ela é aquela fórmula que a gente conhece como sendo x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Quando a gente fala de onde que vem a fórmula de Bhaskara, geralmente a gente sempre fala dessa equação, né, que é de ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Mas de onde que ela vem também? De onde que vem essa equação aqui? Ela vem de um conteúdo chamado de polinômios, certo? Então, dentro dos polinômios, a gente tem a classificação de polinômios. Isso significa que, para polinômios de grau zero, eu tenho px igual a c, que é uma constante qualquer, né? Então, um exemplo é px igual a 7 multiplicado por x elevado a zero, por isso que se chama grau zero. E todo número elevado a zero é igual a 1. Então, x elevado a zero é igual a 1, então eu multiplico 7 vezes 1 igual a 7. Então, de grau zero é uma classificação. Tem a de grau 1, que é o polinômio p de x igual a x mais b. Um exemplo é o 2x elevado a 1, né, que geralmente não aparece o 1zinho aqui, né? 2x elevado a 1 mais 1 é um exemplo da classificação. Tem a de grau 2, que é da tão famosa fórmula de Bhaskara que a gente conhece. Ela é um polinômio, p de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. E um exemplo dela pode ser um x ao quadrado mais 5x mais 3, certo? Tem a de grau 3 também, que a gente coloca p de x igual a x ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d. E um exemplo de um polinômio de terceiro grau é x ao cubo menos x ao quadrado menos 6x mais 1. E a gente tem também de grau 4, que é igual ao p de x. O p de x é igual a x ao quadrado mais bx ao cubo mais cx ao quadrado mais dx mais o e, que é a constante. Um exemplo dela também a gente pode colocar aqui, que é o x à quarta menos x à terceira, né, ao cubo, menos 7x ao quadrado, mais x, mais 6. Então, esses são os graus dos polinômios. Esse a é x ao quadrado mais bx mais c, ele vem da classificação de polinômios, né, lá dentro da questão dos graus, como eu mostrei aqui para vocês. Então, continuando, a gente vai pegar a função, o polinômio de grau 1. A gente pode fazer ela de uma função 2x mais 1. Eu peguei aqui as funções dentro do GeoGebra, né, e coloquei lá dentro. Então, ela vai dar essa reta, o polinômio de grau 1, certo? Para de grau 2, eu também tenho outra função. Ela vai dar essa parábola aqui. Geralmente, as funções de grau 2 sempre dão uma parábola. Beleza? Então, esse exemplo que eu peguei de x ao quadrado mais 5x mais 3, ela deu essa parábola aqui no GeoGebra. E ela tem, você pode perceber que ela corta o eixo x em 2 pontos, aqui e aqui. Então, ela tem duas soluções para essa equação, certo? Para de grau 3, eu também tenho uma função, né, do exemplo que eu trouxe aqui. Eu coloquei ela também dentro do GeoGebra e a gente tem essa função expressa aí dentro do GeoGebra, que é o do x ao cubo menos x ao quadrado menos 6x mais 1. Ela também corta em 3 pontos o eixo x. Então, essas aqui consideradas as raízes da equação quando eu igualo esse polinômio a zero. Então, quando eu pego essa expressão todinha aqui igual a zero, ela vai me dar 3 pontos dentro do x aqui, que vão ser as raízes da equação, certo? Não estou dizendo que sempre vai ter 3 soluções, mas o máximo de soluções é igual a 3. Tá? Isso é a mesma coisa para o de grau 4, que eu peguei o exemplo também que a gente utilizou aqui, né? Do x à quarta menos x ao cubo menos 7x ao quadrado mais x mais 6. Esse em específico, ele está cortando 4 pontos dentro do eixo x. Então, a gente pode perceber que tem 1, 2, 3 e 4 pontos. Ele também está tendo 4 soluções se a gente fosse igualar toda essa expressão algébrica aqui igual a zero. É a mesma questão do de grau 3 que eu falei,
não precisa ser necessariamente 4 soluções, mas é o máximo de soluções que a gente consegue encontrar em polinômios de grau 4, tá? Aqui é mais uma questão didática para vocês entenderem mais ou menos o que significa encontrar a raiz de uma equação ou de um polinômio, tá? Então, é geralmente quando você iguala a zero e você tem 4 soluções para aquela equação. Continuando, a gente, para encontrar as raízes, né, dessas equações, a gente tem as fórmulas. Para de grau 2, igual a gente viu, né, que é o ax ao quadrado mais bx mais c, a gente tem a fórmula de Bhaskara. Você utiliza essa equação e você vai encontrar quais são os 2x que vão zerar esse polinômio. Então, ela é um método que você aplica e sempre vai funcionar. Então, ele sempre vai te dar 2 soluções, né, dentro do polinômio. A gente tem, para de grau 2, a gente tem essa fórmula de Bhaskara. E para de grau 3, né? Para de grau 3 é utilizada a fórmula de Cardano, que é uma fórmula mais complexa, né? Quando a gente vai aumentando os graus dos polinômios, eles vão aumentando o grau de complexidade também. Mas aí, como se fosse uma fórmula de Bhaskara, só que a fórmula de Cardano para a gente encontrar quais são as soluções para quando a gente zera, iguala a zero essa equação aqui. Então, aí a gente tem a fórmula de Cardano. E para de grau 4, a gente tem a fórmula de Ferrari, que para a gente encontrar os pontos, né, o x ali que vai também dar zero ali dentro do polinômio da equação, a gente tem as expressões que estão aqui, né, que é o x1, x2, x3, x4. Ela mais não tem, assim, não é necessariamente bem certinho, prontinho, né? Ela é mais um método para você também encontrar quais são as raízes dentro do polinômio de grau 4. Beleza? Então, assim, a gente não usa ou não vê essas equações dentro do ensino médio, lá no ensino médio, essas coisas, porque essas acabam sendo um pouquinho mais complexas, né? E elas também não são tão práticas para contas mais simples. Então, essa daqui geralmente utiliza para quando a gente está fazendo equações mais complexas mesmo, tá? Mas é só para a gente exemplificar aqui que existem equações prontas para a gente conseguir encontrar essas raízes. E a fórmula de Bhaskara é só uma dessas equações e ela é mais utilizada porque ela é mais aplicada e ela é uma das mais simples de serem aplicadas, porque é de grau 2, então é basicamente mais simples mesmo, tá? Então, continuando, a gente vai agora demonstrar como que chega nessa equação aqui, né? Nessa fórmula aqui de Bhaskara, como que chegou nisso. E isso é feito também para de grau 3 e de 4. Então, existem vários cálculos algébricos que a gente faz ali para de grau 3 e a de 4 para a gente chegar ali num certo padrão. Então, foi feito essa equação para a gente conseguir chegar nesse padrão e nessa fórmula aqui, que pode ser aplicada e sempre encontrar as raízes do polinômio. Da função, né? Quando a gente iguala a zero ali, a expressão algébrica, e aí a gente tem isso daqui que facilita o nosso método e a gente não precisa ficar fazendo todas as vezes essas mesmas contas, esses mesmos cálculos, tá? Então, a gente pega o ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, igual a gente tinha mostrado anteriormente, e a partir daqui a gente vai fazendo as expressões algébricas para a gente conseguir encontrar e chegar na fórmula de Bhaskara. Então, o próximo passo, a gente passa a constante, né, para o outro lado, diminuindo, tá? Depois disso, a gente divide todos os termos dele por A, então eu peguei A dividido por A, multiplicado por x ao quadrado, mais B dividido por A, multiplicado por x, é igual a menos, né, C dividido por A. Se você divide de um lado, tem que dividir do outro também da igualdade, para ficar tudo certinho. Então, a gente divide tudo por A. O primeiro termo, A dividido por A vai dar 1, então vai ficar o x ao quadrado, né? Mais B sobre A, multiplicado por x, não tem como reduzir, menos C sobre A, certo? Então, a gente já chegou aqui. Agora, continuando, a gente vai utilizar o trinômio do quadrado perfeito
para a gente conseguir dar continuidade nessa expressão algébrica, né, nessas contas, tá? O trinômio do quadrado perfeito fala que f mais g é quadrado, né? Eu pego dois termos ali, somo eles elevado ao quadrado, sempre vai me dar o f ao quadrado mais duas vezes f vezes g mais g ao quadrado, que geralmente é falado que eu pego o primeiro termo ao quadrado mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Então a gente pega essa equaçãozinha, essa expressãozinha, né, do quadrado perfeito, e a gente aplica aqui para a gente conseguir chegar ali na fórmula de Bhaskara. Então, continuando, a gente pega o 2x ao quadrado, para a gente dar uma forçadinha ali para ele encaixar dentro do quadrado perfeito, aí a gente vai seguir a mesma lógica. Então, x ao quadrado, né, mais duas vezes, não é duas vezes o primeiro vezes o segundo, então, duas vezes o b, né, b sobre a, né, multiplicado por x, mais o quadrado do segundo termo, que é b ao quadrado, fica b ao quadrado mais 4a ao quadrado, né, igual a menos c sobre a, e aí, como a gente somou desse lado, a gente também soma do outro para sempre ele igualar, porque como é uma igualdade, a gente se somou de um lado, tem que somar do outro, se subtraiu de um lado, tem que subtrair do outro também. Tá? Então, a gente pega todo esse termo aqui, certo? E aí a gente junta ele ali, né? Reduz ele ali à mesma expressão ali, como se fosse o trinômio do quadrado perfeito. Então, vai ficar x mais b sobre 2a ao quadrado, né? Como a gente falou ali, que era a gente aplicando aqui em cima, dá pra ver como que foi colocado ali o trinômio do quadrado perfeito. Então, a gente coloca o quadrado do primeiro, né, que é o x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro, que é o x, né, vezes o segundo, b sobre 2a, aqui, ó. Aqui a gente teve que multiplicar e dividir para continuar o b sobre a, né. Tudo bem fazer essa operação também, certo? Então, e o quadrado do segundo, que é b sobre 2a ao quadrado. Então, fica b ao quadrado e 4a ao quadrado, tá? Beleza? Então, a gente junta ali dentro desses parênteses ali elevado ao quadrado. E do outro lado, a gente faz as expressões algébricas de como é uma divisão, né, com denominadores diferentes, a gente faz o máximo divisor comum ali entre eles, né? Então, vai ficar entre 4a ao quadrado e a, o máximo é 4a ao quadrado. Aí a gente faz a divisão. 4a ao quadrado dividido por a, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, né? Então, 4a ao quadrado dividido por a vai dar 4a, multiplicado por menos c dá menos c, 4a, né? Aí 4a ao quadrado dividido por 4a ao quadrado dá 1, e multiplica pelo de cima, que é b ao quadrado. Então, vai ficar menos c ao 4a mais b ao quadrado, dividido por 4a ao quadrado. Continuando, a gente pega, como está o quadrado desse lado aqui, então o quadrado ele vai se tornar a raiz do outro lado. Então, e aí fica mais ou menos por causa da propriedade ali de raiz, né? Então, toda vez que a gente tira, quando o valor é ao quadrado, não importa se ele é positivo ou negativo, eu multiplicando ele por ele mesmo, ele sempre vai dar um valor positivo. Então, me dá essas duas possibilidades aí. Por isso que o mais ou menos ele aparece aqui dentro da raiz quadrada, tá? Então, aí eu tiro a raiz quadrada de tudo o que tá aqui, dentro, né? Eu só reorganizei, eu botei o b ao quadrado menos 4ac dividido por 4a ao quadrado, tirei a raiz de tudo isso daqui, né? E aí ficou dessa forma a expressão. Certo? Então, aqui a gente já tá chegando ali mais ou menos parecido o que é a fórmula de Bhaskara, tá? Então, continuando, aí a gente pega essa expressão que a gente chegou e a gente continua desenvolvendo. Então, aqui, o próximo passo, a gente tira a raiz quadrada, né? Tanto da expressão de cima quanto da de baixo, né? Então, eu só separei ali só pra gente
tirar a expressão certinha da raiz quadrada, tá? Então, a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac eu não consigo reduzir mais, então ela vai ficar por isso mesmo. Agora, a raiz quadrada de 4 ao quadrado, eu consigo tirar a raiz de 4, que é 2, e de a ao quadrado vai ficar o próprio a. Então, por isso que fica aqui 2a. Então, aqui a gente já chegou, ó, que tem termos semelhantes aqui embaixo, ó, 2a e 2a, né? Então, a gente já tá chegando ali mais próximo, cada vez mais próximo ali da equação de Bhaskara. Então, a gente passa ali pro outro lado, né? Então, vai ficar aqui, ó, pegou o b sobre 2a e passou pro outro lado da equação. Aqui continua a mesma coisa, né? b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a, certo? Como a gente tem termos ali semelhantes ali nos denominadores, a gente pode juntar tudo isso, né? E aí a gente chega ali dentro da equação de verdade, da equação de Bhaskara, que é o que a gente estava ali no começo para a gente conseguir chegar nela. Então, por fim, né? Ficou x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4ac dividido por 2. Essa é a tão famosa fórmula de Bhaskara, a fórmula quadrática, né? De Bhaskara é conhecida só aqui no Brasil, por esse nome, tá? E a gente pode perceber também que esse b ao quadrado menos 4ac, ele nada mais é que o delta, né? Então, a gente pega aqui o delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. E aí também pode se escrever a fórmula de Bhaskara, né? Dessa forma aqui, ó. De x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, tá? Então é isso, pessoal. Essa é a demonstração aí da fórmula de Bhaskara. E de onde que ela vem, eu gosto sempre de falar as origens, né? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem comentar aqui embaixo, eu vou estar aí sanando as dúvidas de vocês, tá? E o vídeo é isso. Muito obrigada, tá? E até mais.